capítulo é o de número 1. O versículo que nós leremos é o versículo de número 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Quem encontrou, por gentileza, diga amém. Está escrito assim. Eu vou ler aqui com vocês. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram. Uma outra tradução vai estar dizendo assim: os discípulos que estavam reunidos com Jesus consultaram ele, perguntaram a ele: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, entretanto, todavia, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem pode dizer amém por esta palavra? Volte ao versículo de número 6, por gentileza. Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva. Eu disse que nós não iremos mais fazer retrospectivas desde a primeira noite. Nós vamos voltar sempre à noite anterior. As 4 primeiras quartas-feiras nós retomamos a primeira, a segunda e a terceira. A partir da quarta-feira passada a gente não mais volta às primeiras. E eu disse quarta passada que a partir dela nós faríamos sempre a retomada da noite passada. Além disso, quem tiver interesse, quem não participou, quem está vindo pela primeira, pela segunda vez e quer entender o que nós estamos falando, você pode consultar lá no nosso canal do YouTube. Qual que é o link dele, irmão Douglas? Nós temos o canal do YouTube, você pode consultar. Ele está disponível no nosso grupo, AD Santa Bárbara, você localiza lá, e tem uma playlist, uma lista com todas as ministrações da Festa da Palavra. Esse é o 5º encontro. E você pode acompanhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e também a de hoje, caso queira rever. Destacando sempre que é importante trazermos os blocos de notas. Eu vi lá a Késia já com uma bíblia de anotação, aquela bíblia especial para a Festa da Palavra. A gente vai mandar fazer uma bíblia da Festa da Palavra. Quem vai ser o comentarista? Você. Vai comentar aquilo que você for aprendendo. E a gente vai anotando aquilo que a gente vai absorvendo aqui. Então, retomando o que começamos a falar semana passada, dentro destes versículos, especialmente no versículo de número 6, nós ouvimos uma pergunta dos discípulos sobre Jesus, ou a Jesus, sobre aquele tempo diferenciado que Jesus estava construindo. Porque no versículo de número 5, Jesus libera sobre eles uma ativação profética. Jesus anuncia que um tempo de manifestação de glória viria. No versículo de número 5, você vai perceber que Jesus está mudando um nível de relacionamento com uma profecia. Jesus diz: João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A proposta de Jesus é anunciar uma nova dispensação que iria se iniciar logo em seguida, dentro de poucos dias, que daria o seu início dentro de poucos dias. Contudo, os discípulos absorvem aquela profecia de maneira equivocada. E a sua preocupação, a preocupação da comunidade de discípulos de Jesus, é com relação ao tempo de restauração do reino político de Israel. E a resposta a esta afirmação profética de Jesus é esta, que os discípulos dão no versículo de número 6. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Que reino eles estavam preocupados? O reino terreno, o reino natural, o reino físico. Então a visão deles, em que pese estarem há mais de 3 anos caminhando com Jesus, ainda não estava tão afinada assim. E Jesus faz questão de corrigir a visão. Por quê, pastor? Porque é importante seguirmos a visão que Jesus apresenta. A visão fala de norte, de orientação, de perspectiva, de propósito.
para onde a gente vai. Nós, enquanto igreja, enquanto líderes, enquanto obreiros, precisamos ter clareza na nossa visão, para que as pessoas caminhem conosco para onde estamos indo. Você, como representante de Cristo, precisa ter clareza na sua visão, para que as pessoas que ainda não conseguiram ver Cristo vejam você e saibam para onde você vai. Líder precisa ter clareza de visão, propósito. Eu preciso mostrar para quem está conosco para onde a gente está indo. E isso precisa ser repetido até que seja assimilado, quantas vezes for necessário. Vocês perceberam, cada culto nós temos mencionado. A gente está indo para onde? Estamos indo para um novo tempo, Robson. A gente vai evangelizar como? Vamos evangelizar através das redes sociais. Qual que é o caminho? O caminho é a oração, é a palavra. Perceba a clareza. Se você perguntar para qualquer irmão aqui da igreja que tem participado dos cultos, está atento ao que está sendo ministrado aqui neste altar, o que Santa Bárbara está vivendo? Eles vão dizer, Santa Bárbara está vivendo O que o pastor tem anunciado como base? Quais são os 3 pilares para nós caminharmos com Deus? Os 3 principais cultos que nós precisamos estar? Festa da palavra, escola dominical e culto de domingo. Isso é claro, a gente tem destacado isso. E nós, enquanto cristãos, precisamos ter isso em mente também, para que as pessoas olhem em nós e não tenham confusão. Nem que você tenha que repetir, tem que ser claro. Mas, além da visão, tem o lugar, porque Jesus estabelece um lugar. O lugar é Jerusalém. E eu destaquei, claro que de ordem invertida aqui, o lugar é importante, mas além do lugar é a visão, porque tem gente que está no lugar certo com a visão errada. Não adianta. Não adianta estar no lugar certo com a visão errada. A gente teria tantos exemplos para falar sobre isso, mas entre eles nós poderíamos falar dos exemplos de Gênesis, Êxodo. Poderíamos falar um pouquinho do Pentateuco. Em especial, poderíamos falar de Moisés. Porque as pessoas estavam caminhando no lugar certo, o lugar para onde a nuvem da glória mandava, mas a visão ainda não estava tão afinada assim. Vamos voltar para o Egito. Perceba, o lugar é importante, mas além do lugar, a visão. É necessário estar no lugar certo, com a visão correta. E é por isso que nós precisamos orar todos os dias. Senhor, nos mostra qual é a tua vontade. Nos revela qual é o teu propósito. Eu quero ter clareza para onde estamos indo. Quero ter clareza, porque se eu como pai tenho clareza do caminho que eu estou trilhando e apontando para os meus filhos não terão dificuldades de entender o que eu faço. Se eu, enquanto marido, mostrar para minha esposa para onde vamos, ela não terá dificuldade de assimilar o que eu estou dizendo. Deus dá uma lição disso, porque tudo que faz é dizer, haja luz, para que as pessoas entendam o que ele estava fazendo depois, ao ler o livro de Gênesis. Clareza, estou indo por aqui, o caminho é esse. Jesus vem para a terra e traz luz, clareza de visão. Os discípulos então estão reunidos com Jesus e perguntam sobre o reino de Israel. E o versículo de número 7, Jesus traz uma grande lição. Por quê, pastor? Porque independente se a tua pergunta aponta uma visão equivocada, é melhor que você pergunte. Grava isso, porque isso aqui é uma lição para a vida. A Bíblia é um livro de lições para a vida. Quem nos acompanha nas redes sociais, talvez não seja cristão ainda, entenda que a Bíblia é o maior manual de sucesso para a vida. É um manual prático de sucesso para a vida. Existem autores de livros, pensadores, principalmente que trabalham na área do desenvolvimento pessoal. Quem aqui trabalha em grandes multinacionais que tem atualizações, treinamentos constantes ou que gosta dessa área de conhecimento, vai perceber que palestrantes, coachings, mentores usam a maior parte do seu conteúdo ferramentas bíblicas, inspirações bíblicas, instrumentos bíblicos, para mostrar o caminho de sucesso para as pessoas. E por isso que as pessoas têm sucesso, porque o princípio é bíblico. Por exemplo, você vai ver esta linha de pensamento de desenvolvimento humano, pessoas dizendo, pense no que você quer,
Trabalhe o seu pensamento. Desenvolva um pensamento positivo. O que eles estão querendo dizer, André? Que é o pensamento que atrai as coisas? Alguns sim, isso é equivocado. Não é o pensamento que move a realidade. O que move a realidade são ações. Porém, as ações são reflexos dos pensamentos. Isso é bíblico? Sim. Quem escreve é Salomão. Conforme o homem pensa na sua mente, assim ele é. Então precisamos trabalhar o que pensamos? Claro. Pessoas que vivem pensando neuroticamente, todos estão contra mim, todos lutam contra mim, todos estão tentando me parar, só vão viver vidas de batalha. Por quê? Constroem a realidade a partir do que pensam. Não é o pensamento que constrói, não é o que eu penso e aparece. Não, o que eu penso move as minhas ações. É por isso que a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. É interessante que a Bíblia fala de coração como pensamento também, como sentimento. Então aquilo que está aqui dentro, não no bater do músculo, mas aquilo que está aqui dentro, no que eu penso, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, aparece do lado de fora. Mesmo com máscara, pastor, mesmo com máscara, aparece. Então, isso é usado dentro dessa linha de desenvolvimento humano para trazer para as pessoas a capacidade de pensar em coisas boas, de acordar cedo e não olhar para a vida e dizer assim, que dia difícil. Não olhar como um personagem que eu assistia quando eu era criança, lá muitos anos atrás, que falava assim, céus, vida. Tem crente que acorda assim, que é que Jesus vive fazendo milagre, vive uma vida pesada, e a culpa é do diabo, a culpa é do mundo, a culpa é das pessoas que não me valorizam, que não me amam. Gente, a maioria das vezes a mudança tem que ser feita na nossa visão, e é isso que o cristianismo propõe, uma mudança de mente. Em vez de acordar com aquela mente de derrota, mais um dia de luta, mais um dia de prova. Eu sei que esse dia vai ser difícil, eu sei que foram preparadas diversas ciladas do diabo, eu sei que Satanás está me atacando. Acorda dizendo, eu estou do lado daquele que é mais poderoso do que aquele que está lá fora. Eu sei que o Senhor está comigo. Pode ser prova, pastor? Pode. Se for prova, é melhor ainda. Você diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Quem acorda assim, com esse tipo de pensamento, não sai de casa assim, Sai de casa assim, Meu Redentor vive. O diabo às vezes até aponta o dedo, Rodrigo. Tá aí, tá na prova, o carro parou de novo. Vai empurrar agora. Aí você sai do lado de fora dizendo, empurro com gosto para o milagre ser maior. Aleluia. Não para, não tem quem para. Convicção. Isso é tão bíblico, gente. Tão bíblico que Jeremias fala assim, eu quero, aleluia. Eu gosto da Bíblia, festa da palavra é festa da Bíblia. Não é, professor? Jeremias diz assim, eu me ocupo, eu me preocupo, eu trago a minha memória. É como se ele estivesse sentado no teatro da sua mente, com uma vara de pescar no mar da vida, das suas lembranças, simplesmente pescando aquilo que traz esperança. Eu quero trazer a memória o que me traz esperança, porque de problema o mundo está cheio. Eu quero ser portador de boas novas. Eu quero alimentar a minha mente dos milagres, não das frustrações. Eu quero trazer à minha mente a certeza do cuidado, não a certeza do fracasso. É isso que eu trago para mim, porque o mundo precisa de uma igreja que traga boas novas, não más novas. Precisamos nos cuidar. O que nós estamos portando para as pessoas? O que nós compartilhamos com quem está no nosso lado? O que nós trazemos para a comunidade que nos cerca, para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que nos ouvem? Eu chego para o trabalho depois de um culto de domingo, como foi domingo passado, visitado pela glória de Deus, e o que eu levo para eles? Eu chego para quem está frustrado e digo, gente, que prova, lá na minha igreja está acontecendo isso. Ou eu chego e digo, a minha igreja tem vivido propósitos de Deus, Deus tem se revelado, eu estou alegre porque o Senhor tem me enchido com a graça dele. O que eu estou trazendo? Gente, é tão importante isso, e eu quero me aprofundar mais alguns minutos apenas. Por quê? Porque isso pode determinar o caminho da sua casa.
Existem crianças que crescem em lares cristãos, mas que odeiam crentes. Já percebeu? Tem pais que têm dificuldade de trazer os filhos para a igreja, não sabe por quê. Sendo que o pai está na igreja todo culto. Está no culto sábado, no culto domingo, no culto quarta, no culto domingo de manhã, mas os filhos não vêm para a igreja. Por quê? Na maioria das vezes, ou em algumas delas, a resposta é dada naquilo que nós compartilhamos com quem está do nosso lado. Por quê, pastor? Filhos de pastores que não querem ir para a igreja. Eu conheço alguns. E quando eu pergunto, por que você não quis saber de igreja mais? Eu não aguentei mais ver meu pai sofrendo na igreja. A igreja é ingrata, a igreja tortura. Meu pai foi maltratado, passaram o pé nele lá, deram balão no ministério, trocaram, quando a igreja começou a crescer, trocaram ele colocaram numa menor. Perceba, isso é o que acontece? Pode ser. Mas isso fala muito mais da visão sobre o que acontece do que de fato o que acontece. Aí o pai, por exemplo, pode até estar numa igreja grande, a igreja crescendo, começou a construir, de repente alguém vai e troca, coloca na igreja pequenininha. Chega em casa falando, esse ministério que não consegue ver o que eu estou fazendo, esse ministério que não me valoriza, essa igreja que não me responde, essa igreja que não me acolhe. Agora eu estou aqui, na igreja pequena, o filho está lá, ó. Pode ser criança, mas está ouvindo. Ele vai chegar na segunda-feira e vai dizer, eu quero ir para a igreja? Ou vai falar o quê? Eu não vou lá não, eles estão maltratando meu pai. Eu não sei se você sabe, mas os maiores filósofos que depuseram contra Deus foram filhos de pastores criados na igreja. O pensamento iluminista, o pensamento do humanismo, a partir daquela transição da idade moderna, início da idade moderna, com o pensamento filosófico de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Ele começou um pouco dessa revolução, discípulo de um outro filósofo chamado Schopenhauer, primeiro filósofo ateu. Eles começaram essa revolução, eles eram discípulos, filhos de pastores. Nietzsche fez voto de castidade para servir ao Senhor, o ministério. Mas seu pai vivia na igreja em Inglaterra, onde a igreja valorizava o rico e desprezava os pobres. Ele se revolta com uma igreja que valorizava os ricos e desprezava os pobres, e ele aponta o dedo depois de jovem e diz, esse Deus está morto. Que Deus que ele está dizendo? O Deus que a igreja pregava. O Deus que aquela igreja estava trazendo. Tanto é que isso vai trazer tanto distúrbio, tanta confusão, que ele morre aos seus 50 anos e 50 e tantos anos de idade, louco, internado num hospício, esquizofrênico. Por quê? O modelo dele, por mais que ele absorveu um amor por Deus, se contradiz com o que ele viu em casa, o sofrimento, a tortura. Então nós precisamos cuidar com o que nós levamos para a nossa casa, porque isso formula visões. Como pode ser feito isso, pastor? Pode ser até que a injustiça esteja sendo feita, mas você precisa cuidar com o que você está passando para quem está do teu lado, para que o que você está passando seja motivação e não frustração. Não significa que aquilo que você está passando, teu filho vai precisar passar. Só que se você joga para ele isso, ele não vai nem passar por isso, nem por coisa boa dentro da igreja, porque na igreja ele não vai querer estar. Então em casa é compartilhamento de vitória, de alegria. Eu aprendi isso muito cedo, começando a pastorear cedo. A lição que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, são 15 anos pregando no Brasil e fora dele, sentando com cada pastor que tem sucesso ministerial, família bem-sucedida, e pastores que têm fracasso ministerial, famílias longe da igreja, famílias que não vivem uma alegria da harmonia, e a gente vai aprendendo qual que é o certo, qual que é o errado, como dá certo, como não dá, e a gente vai descobrindo que pastores que têm a sua casa dentro da igreja são aqueles que transmitem para os seus filhos a alegria de estar na igreja. A igreja tem que cuidar de nós, a igreja é uma bênção. Papai, mas e aquilo que aconteceu? Não, filho, isso daí é o de menos. Acontece, mas a gente não pode ligar para isso, a gente tem que ligar para Jesus. É Jesus quem cuida da gente, é Jesus quem guarda a nossa vida, é Jesus quem guarda a nossa casa, é Jesus quem guarda a nossa família. Perceba a alegria que a gente transmite. Isso para fora também. A gente compartilha boas novas. É o que a gente fala. A gente tem que cuidar, não pode falar muito, né, no meu caso, do que estou vivendo com vocês, senão ficam com ciúme. Mas a gente tem que compartilhar, porque daqui um pouco tem gente querendo viver com a gente isso aqui.
igreja nossa tem sido extraordinária, gente. Deus tem nos visitado. Festa da palavra, meu Deus, que noite maravilhosa. Eu estou aprendendo lições para a vida, sabe? Compartilha isso. Aí a pessoa começa a sentir desejo. Estou perdendo, não posso ficar de fora, tem que estar lá. Então, a gente precisa entender isso. Jesus repete, Jesus fala novamente. Vamos lá, versículo de número 7. Jesus anuncia novamente para os seus discípulos qual o caminho, o que ele estava querendo dizer, qual era a lição que ele estava passando. Versículo 7, por gentileza, aqui na nossa projeção. E lhes afirmou, o que Jesus está dizendo? Eu vou falar de volta. Gente, não compete a vocês saber o tempo. Aqui é uma das lições mais extraordinárias. Por quê, pastor? Porque há uma tendência natural da gente querer saber quando as coisas acontecem, sim ou não? Isso é antigo. Isso está aqui dentro da gente. Você sabe o que vai acontecer, mas quando vai acontecer é o que mais te incomoda, não é? Tem gente que perde o sono querendo saber quando é que vai acontecer. Cadê os nossos irmãos que estão esperando o resultado da prova da polícia? Não tem, irmão Mário? Tem gente esperando, né? Não sai logo esse resultado. Quer saber quando é que vai sair. Tem gente que quer saber logo quando as coisas vão acontecer. Natural, isso faz parte de nós. Nós queremos saber. Por quê? Nós temos a tendência ao controle de todas as coisas. Nós queremos controlar o que está perto de nós, sabendo quando vai acontecer. Jesus está dizendo assim, vocês não precisam se preocupar não, porque o que o Pai definiu é dele, a autoridade é dele e não compete a vocês saber. O que ele definiu, vocês sabem. Agora, quando? Não vos compete saber. Contudo, Jesus nos ensina uma lição, porque essa pergunta é feita, Max, lá atrás, quando Jesus está ensinando sobre o fim dos tempos. Está sentado no Monte das Oliveiras, começa a trazer uma narrativa dos fatos que marcariam os últimos tempos, e diga-se de passagem, fatos presentes que estão acontecendo, que estão cercando a nossa realidade. Os discípulos olham para Jesus e perguntam, quando é que tudo isso vai acontecer? E Jesus não fala quando, mas Jesus mostra que eles deveriam observar os sinais dos tempos. O que eu disse? Observar os sinais dos tempos. Significa que nós não podemos saber o que o Pai estabelece pela sua própria autoridade, mas Ele nos dá sinais. E se nós aprendermos a observar, absorver, compreender, entender os sinais, a gente pode ser orientado pelo movimento que Deus está estabelecendo, pelo caminho que Deus está trilhando, pela vontade que Deus está revelando. Ficar atento. O que está acontecendo? Como Deus está trabalhando? O que Deus está fazendo? Quando a gente começa a observar sinais, a gente tem uma tranquilidade maior de se mover, porque a gente associa o sinal a um possível caminho que Deus está trilhando. Por exemplo, quando virem guerras, rumores de guerras, nações contra nações, pais contra filhos, filhos contra pais, terremotos, sinais no céu, sinais na terra. Quando vocês perceberem pestes entre vós, doenças, vocês deverão saber que o fim está próximo. Sinais. Se a gente entende isso, a gente se move pelo que Jesus liberou como verdade. Se nós estamos em luta, significa que há vitória. Sinais. Se nós estamos vivendo um deserto, significa que nós estamos em processo de maturação, aprendizagem, sinais. Significa que Deus está nos moldando, Deus está nos lapidando. Observando esses sinais, a gente aprende, não murmura, a gente cresce, não para, a gente se desenvolve. Jesus mostra isso para eles. E no versículo de número 8, após mostrar isso, Jesus libera mais uma profecia. Na verdade, ele replica a profecia que ele deu lá no versículo de número 5, porque Jesus é especialista em nos fazer entender, nem que para isso ele tenha que repetir. Já parou para perceber que às vezes Jesus tem que repetir algumas coisas para nós? Já falei uma vez com você. Passa o tempo, de repente vem lá o profeta de volta, a palavra, a pregação, alguém, e é Jesus dizendo, estou falando de novo, acorda, presta atenção. Às vezes Deus dá sonho,
Às vezes Deus usa profeta, às vezes Ele mesmo desce e fala no teu ouvido. Eu já vi gente contando testemunho de ouvir a voz de Deus. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Olha aí. Vocês acreditam que eu nunca tive esse privilégio? De ouvir, como vocês estão me ouvindo. Eu nunca tive. Significa, pastor, que Deus não fala com você? Claro que fala. E isso eu deixo claro porque tem gente que fica intimidado. Fala, Deus não fala comigo, só fala com o irmão que ouviu. Não. Às vezes Deus fala na nossa consciência, Deus fala no nosso coração. E comigo é assim. Eu sinto vontade de fazer e eu sei que eu vou fazer para o reino. E de repente vem Deus e confirma. Fui eu que te dei. A gente vai adquirindo essa maturidade. De entender quando é Deus que fala. De entender quando é Deus que está movimentando. De entender quando é Deus que está direcionando. Um exemplo disso, uma vez, eu estava almoçando com uma família de pastores, vários outros irmãos, após pregar num congresso, e eu tinha recebido uma oferta muito boa naquele congresso, tinha sido abençoado. E Deus me disse assim, na minha mente, sem ouvir a voz, sem meu corpo se arrepiar. Às vezes arrepia, às vezes não. Às vezes você vê um fogo descendo, às vezes não. Na maioria das vezes não, sabia? Grava isso aqui também, porque às vezes a gente fica frustrado de não ver as coisas. Só que ver é exceção, a regra não é. O templo se moveu. O templo se moveu quantas vezes na Bíblia, pastor? Depois que a igreja foi constituída. Se foi 2, é muito. E às vezes a gente quer que o templo se mova todo culto. Vai tremer, vai tremer. Mas a regra não é o templo tremer. A regra é a cadeia se abrir? Não, a cadeia se abrir é exceção. Significa que mais morreu gente na cadeia do que gente foi saindo da cadeia com a cadeia se abrindo. Porque isso é exceção, é Deus que faz quando quer, da forma que quer. São exceções, a regra é essa, a vida que nós estamos vivendo, aprendendo pela palavra. Se Deus abrir, é exceção. Se o templo tremer, é exceção. Se o fogo for visto, é exceção. Deus faz exceções? Faz. Mas nós não podemos nos frustrar quando não vemos as exceções, porque o padrão é esse. Siga, ore, busca, jejuma. Se acontecer alguma coisa extraordinária, é que Deus está fazendo. Então, eu estava lá e não vi nada. Na minha mente veio, você vai dar essa oferta para essa esposa de pastor que está aqui. O marido dela nem estava lá na mesa. Aí quando isso veio na minha cabeça, a primeira coisa, é testemunho para contar em dia que a gente vai fazer oferta, mas vou contar para quem está na festa da palavra, tá? Veio isso na minha cabeça, irmã Janete, sabe o que eu fiz? Está repreendido em nome de Jesus. Se a gente fosse de outra tradição, irmã Isabel, a gente ia fazer um sinal, né? Sai pra lá. Ele não foi embora. Você vai dar para ela. Falei, não vou. Vai, não vou. E almoçamos aquele dia. Rodrigo, o almoço inteiro aquilo na minha cabeça. Aí eu falei, beleza, acabou o almoço, agora vamos embora, né? Vamos despedir dos irmãos. E um bendito irmão usado por Deus falou, gente, antes da gente ir embora, vamos cantar um hino? Eu falei, quem é que canta hino de barriga cheia depois de almoço? Vocês têm hábito de fazer isso? Eu não tenho. Acabou o almoço, vamos cantar um hino. A gente está de pé se despedindo. E ele começou a cantar um hino. Recebe, eu não vou cantar, vou só falar. Recebe a cura, recebe a unção, deixa cantar pro Leandro. Unção de ousadia, unção de conquista. Unção do quê? Aí quando ele falou isso, irmão Watson, na minha cabeça aquela mesma coisa que falou lá atrás, que eu achei que não era Deus. Falou assim, quando é que eu deixei faltar alguma coisa para você? Aí eu falei, é o Senhor, né, pai? Aí eu cheguei para aquela irmã e falei, irmã, Deus mandou te dar isso aqui. Na hora que eu coloquei o envelope na mão dela, começou a chorar. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo, irmã? Ela falou assim, meu marido, pastor, não está aqui com a gente. Por quê? Porque ele saiu a manhã inteira de porta em porta tentando vender alguns produtos que ele pegou emprestado. Aí eu me assustei, eu falei, opa, tem coisa de Deus nesse negócio. Ela disse, faz mais ou menos 3 semanas que a gente indo para a igreja que nós pastoreamos, colidimos, na verdade, o carro bateu na gente, e o motorista do carro estava bêbado, embriagado, carro velho, e não tinha dinheiro para arrumar. A gente deixou nosso carro no mecânico, e sexta-feira, isso era sábado, sexta-feira o mecânico disse,
Segunda era feriado. Sexta-feira o mecânico disse que se até terça-feira a gente não levar o valor X, ele vai jogar o nosso carro na rua. E eu chorei, pastor, porque a gente é pastor de igreja. A gente não tem dinheiro para arrumar. A gente estava usando o carro para ir para a igreja. Aí eu olhei para ela e disse: como é só isso que você disse que precisa, esse valor, é exatamente o valor que está dentro do envelope. Gente, eu fiquei tão feliz com aquilo. Essa experiência ajudou a fundamentar a forma que Deus fala comigo. Então às vezes eu estou aqui e eu não ouço voz. Às vezes não sinto arrepio nenhum, mas sinto no coração. Vai lá e faz isso. Eu vou e faço, porque eu sei que é Deus quem está falando. A gente está em oração, a gente está lendo a Bíblia. Por que a gente vai ficar com medo de fazer o que é bom? Então absorva isso para você também. Comece a ser sensível ao que Deus coloca no teu coração. Às vezes Deus coloca, a gente deixa passar, e mal sabe a gente que está perdendo a bênção. Por quê? Quando você compartilha algo com alguém, você está plantando algo na vida de alguém, que Deus vai te devolver depois. Eu fui para o outro congresso, eu terminei sábado naquela cidade, fui para outra cidade. Quando eu estava finalizando aquela noite, o irmão chegou e colocou um envelope no meu bolso, 3 vezes o valor que eu tinha dado para a irmã. Sabe o que Deus está dizendo? A maior lição não é que você vai receber o que você planta. A maior lição é que você pode ser sensível à voz de Deus. Então Deus vai ensinando, falando. Quando a gente aprende isso, gente, nada para. É difícil parar. Eu imagino Paulo, o pessoal chicoteando ele, jogando azorrague nas costas de Paulo e fala: agora vai ficar preso aí, vai ficar jogado aí. O diabo dizendo: agora para. Ele olha para Silas e fala: dá um dó maior aí. Porque a gente vai cantar. A gente sabe o que Deus está fazendo. Então, essa é a visão de um cristianismo sólido. A gente precisa descobrir essa maturidade, crescer na graça e no conhecimento, ampliar as nossas experiências com Deus. A gente não pode se contentar com a razoabilidade, com o raso. A gente não pode se contentar com a mediocridade. Deus tem pavor de gente medíocre. Ele vomita gente medíocre. A gente tem que sempre ser o a mais. Quero mais com Deus, mais comunhão, mais intimidade, mais fé. Porque se eu estou fazendo algo, eu preciso melhorar. Eu não posso me contentar. E aí Deus vai nos dando essas experiências. Vamos lá. Contudo, recebereis poder quando o Espírito de Deus descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba, enquanto eles estavam preocupados com a terra, Jesus estava preocupado com o reino espiritual. E o poder para que este reino se expandisse viria pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou encerrar aqui. Por quê, pastor? Nós precisamos entender, compreender e absorver que a força motivadora, que o motor propulsor, que a turbina para a ação da igreja está no Espírito Santo. O reino se move com a ação dinâmica do Espírito Santo, com este dinamite que Lucas usa, porque quando ele coloca a palavra poder, ele está usando a palavra dunamis, dinamite, explosão, força, propulsão, que o Espírito traz para a igreja, que o Espírito deposita na igreja. E quando nós estamos falando de relacionamento com Deus, nós caímos agora, aqui, na capacidade de se relacionar com Deus por meio do seu Espírito, que foi prometido para a igreja, rege a igreja, conduz a igreja, está na igreja. Nós precisamos nos lembrar disso para que, como igreja, busquemos ser conduzidos por este Espírito, o Espírito Santo de Deus. Se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, a gente remete a nossa atenção à palavra. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós
temos acesso ao arsenal, à furrelação do céu, à banca de armamentos de Deus, que só o Espírito pode dar, para vivemos o crescimento em todas as áreas, para vivemos a expansão do reino. Pelo Espírito, nós somos habilitados com dons espirituais, as ferramentas, as armas da nossa milícia. Nós somos igreja e precisamos entender isso, que o nosso poder está no Espírito, que tudo que nós quisermos em expansão deverá ser feito por meio do Espírito, através do Espírito, com a direção do Espírito. Nós podemos usar a internet, nós podemos usar as redes sociais, mas se o Espírito não estiver conosco, de nada adianta. Nós podemos usar as maiores plataformas de divulgações, mas se não for pelo Espírito, nem vá. Nem vá. Porque o poder para a evangelização, para o crescimento e para a expansão não está nas nossas capacidades. O poder para o domínio que os discípulos queriam, o reino, não vem da gente, vem de Deus. Eles estão dizendo, vai ser nesse tempo que o reino vai ser instaurado. Jesus está dizendo, vocês não precisam saber de quando o reino vai ser instaurado, o que vocês precisam é de poder. É mais ou menos isso que Deus está dizendo para nós. Senhor, vai ser nesse tempo que o Jardim das Américas vai ser nosso, a gente vai entregar ele ao Senhor. Jesus está dizendo, não se preocupa com isso ainda não, se preocupe em ser cheio de poder, porque a hora que o poder descer sobre você, é muito mais fácil fazer aquilo que eu mandei. É muito mais simples. E aqui eu destaco a importância de termos uma vida de oração e de palavra. Porque é o poder de Deus que nos move a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. É o poder de Deus que lapida o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas fragilidades. É o poder de Deus que gera em nós o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é porque é gerado por Ele. É depositado por Ele, é filho dEle, criado por Ele em nós. Se nós queremos como igreja continuar desenvolvendo, crescendo e expandindo, a gente precisa recorrer a Ele. Espírito, o Senhor precisa estar comigo hoje. O Senhor precisa me alertar. Eu tenho uma oração que eu faço desde criança. Senhor, o Senhor me avisa se eu for tomar alguma decisão que vai te entristecer, me ajuda, me alerta. O Senhor vai na frente, o Senhor me oriente. Por quê? Porque quando a gente conduz a Ele a direção da nossa vida, é muito mais fácil a gente saber o que Ele vai fazer em nós, através de nós, ao outro por nosso meio. É muito mais fácil a gente saber que é Ele quem vai na frente, Ele vai nos orientando, nos alertando. Às vezes a gente toma a decisão errada porque a gente não recorre a Ele, porque a gente não clama a Ele, não clama a Deus pela direção. Por quê, pastor? Quando a gente entrega a direção da nossa vida a Deus e quer ser guiado pelo seu Espírito, pode ser até que chegue momento da nossa vida que a gente vai querer fazer algo que Ele não quer, mas Ele não deixa. Porque você já entregou para Ele o comando. Você até quer ir para Jerusalém, eu vou, mas o Espírito te impede. Por que o Espírito impede, pastor? E o livre-arbítrio? Você já não entregou para Ele a direção da tua vida? Então Ele vai fazer isso. Tão bom quando a gente entrega para Deus a condução da nossa vida. É tão bom quando a gente confia ao Espírito a direção de uma igreja. A gente chega em um culto e fala, Deus, é o Senhor que tem que fazer. É como se Ele dissesse, é aí que eu faço. Já que sou eu, então eu faço. O Espírito de Deus deve ter liberdade entre nós. Porque com o Espírito, problemas que nós levaríamos reuniões para ser resolvido, presbítero irmão Omar, é resolvido numa noite. Numa noite. Isso acontecia com mais frequência entre nós, Robson. Lá atrás, aqueles muitos anos atrás que eu estou falando desde o começo, que a gente se reunia para um culto de ceia, o diácono ficava na porta, conferindo saia, unha, terno. Deixa isso daí para a gente discutir outra hora, né? Isso daí não é um mérito.
mas entrava para a igreja e fechava as portas, lembra? Aí começavam a orar, a ceia vai ser servida, de repente levantava alguém e falava: conserta-te. Antes de tocar no pão, antes de tocar no cálice, conserta-te. Aí tinha um irmão que estava com problema com o outro, em vez de ir para casa brigado, em vez de sair da igreja dizendo: eu não vou mais frequentar essa igreja, o profeta está entregando coisa, levantava e de repente um atravessava o culto, corredor, ia lá, abraçava o outro, pedia perdão. Problemas de anos, irmão, problemas de anos, Douglas, irmão Roberto, problemas de tempos atrás, era resolvido assim. Deus derramava a glória, a igreja recebia o poder de Deus, as coisas eram resolvidas. Às vezes a gente começou a evocar para a gente a resolução de problemas que é Deus que tem que resolver, só que Deus não resolve porque a gente está dizendo: deixa comigo, eu sei como fazer. Isso em tudo, direção de culto, direção de igreja, em tudo. A gente precisa voltar a entregar na mão dele tudo que a gente for fazer. O Senhor é o Senhor. O Senhor não deixa que aconteça se não for da tua vontade. Por favor, ó Pai. Existe um livro, fala sobre as lembranças dos pioneiros da nossa igreja, publicado pela CPAD, onde os nossos pioneiros, entre eles Daniel Berg, Gunnar Wingren, contam relatos desse período de evangelização da igreja. Diário de um Pioneiro é o nome do livro. Em uma das ocasiões eles contam que em um culto no interior, nas regiões agrícolas do nosso país, eles estavam orando, de repente um irmão levitou 3 vezes no culto. Ficou suspenso ao ar. Você imagina isso? A gente se pergunta: por que isso, pastor? Aí ele continua dizendo: naquela manhã, o que o Espírito Santo fez, resultado daquilo que Deus fez, poderia ser comparado a 6 meses de trabalho nosso. Jesus fez em uma manhã. Gente, ganhar 3.000 vidas para Jesus, para nós aqui, vamos contabilizar quanto tempo a gente leva? Como que a gente contabiliza? Usa o que a gente já ganhou nesses últimos anos. Quantos batismos a gente teve nesse ano? Quantos batismos a gente teve ano passado? Retrasado, vamos contar. Vamos partir dos últimos 10 anos para não ficar muito pesado. Teve pandemia. Conta aí, vamos ver. Pastor, a gente conseguiu batizar 70, 100 em 10 anos? Vamos multiplicar pelos próximos anos, 10 anos, para a gente ver quantos a gente vai ganhar? Para chegar aos 3.000? Pastor, vai demorar muito. A gente nem vai estar aqui. Aí vem o Espírito Santo em uma noite, uma tarde, uma manhã, na boca de um apóstolo, e ganha 3.000 vidas para Jesus, porque é Ele. Se nós nos confiarmos mais a Ele, a gente pode estar num culto como esse, de repente Ele toma a nossa boca, e mais de milhões de pessoas assistindo a rede social é convertida à palavra do Senhor, ao Senhor Jesus. A gente toca um teclado, uma bateria, com a graça dele. Cada nota que aqui sai transforma. A gente precisa disso. Recebereis poder. É este poder do Espírito que a igreja precisa. Nunca se precisou tanto como hoje do poder do Espírito Santo. Nunca. Na história da igreja. E eu quero ser um profeta de Deus para nossas vidas. Nós estamos às vésperas do arrebatamento. E Jesus não vai buscar uma igreja que seja menos fervorosa do que a que ele criou lá em Atos. Não. Por quê? Jesus não retrocede. Eu tenho dito isso no púlpito dessa igreja. Jesus não regride. As nossas irmãs que estão com os seus cabelinhos brancos, os nossos irmãos que estão aqui há anos atrás e dizendo: o Senhor já ressuscitou aqui, o Senhor já curou, o Senhor já libertou de câncer, o Senhor não vai voltar a fazer aquilo que fazia. Eu preciso ser um profeta para dizer que não. Como assim, pastor? O que Ele vai fazer vai ser maior. O que Ele vai fazer vai ser mais intenso. A igreja do arrebatamento viverá o maior avivamento da história
história. Porque maior do que desceu, maior do que aconteceu em Atos, vai acontecer conosco, mais expressivo, a glória será maior, as experiências serão maiores. Essa força motivadora para a evangelização mundial, que vai apressar a volta de Jesus, virá por uma igreja avivada. E isso pode começar pela tua vida, pelo teu coração. Se todos os dias você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero ser regido pelo teu Espírito, me usa, usa a minha vida no meu trabalho, usa a minha vida com os meus amigos, usa a minha vida nos meus relacionamentos, usa a minha vida. Você vai poder ser um empresário, um médico, um advogado. Pode ser que você se assente com pessoas que precisam do teu serviço e você vai dizer: não, eu não vou poder te dar o meu serviço hoje, eu vou poder te dar o que o Espírito de Deus está colocando no meu coração. Jesus vai te abraçar, Jesus vai te acolher, Jesus vai te esconder. E eu acredito que nós não precisaremos fazer muitas forças, não vai muito desgaste, não, pastor, porque é o Espírito quem faz. As coisas são leves, acontecem, o Espírito enche, o Espírito derrama, o Espírito transforma, o Espírito enche as nossas vidas. Quantos acreditam nessa palavra? É por isso que nós temos dito todos os dias: chegue mais cedo, vamos orar. Chegou na igreja, ao invés de chegar, por mais que a gente precise resolver algumas coisas, se ocupe em começar o seu culto de joelhos dobrados. Depois a gente conversa. Vamos chegar, vamos falar com Ele. Porque se o Espírito de Deus tiver a liberdade entre nós, não existem cadeias que nos param. Não existem barreiras que nos travem. Aqui eu encerro. Moisés caminhava com Deus e a oração dele era para que Deus fosse na frente dele. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. O que ele queria era Deus na frente. A geração de Moisés era a geração dos nossos pais, que só iam onde Deus mandava. Vai para lá, faça isso, faça aquilo. Só que a geração dos nossos pais está sendo recolhida às alturas, dormindo nos braços de Deus. Grandes referências estão repousando nos braços do Senhor. Recentemente tivemos a dor da partida do pastor Iris Goulart Seixas, um grande pastor no nosso campo. Foi embora, Jesus levou. Estão indo. E tal como aconteceu com Moisés, há uma preocupação: o que será da igreja? Sendo que Moisés morreu. Só que Deus aparece e chama uma geração que estava acompanhando Moisés. Josué, vem cá. O que é, Senhor? A obra não para, a obra continua. A gente tem uma missão, a missão é Jerusalém. Vocês vão continuar caminhando. Mas como, Senhor? Você agora precisa se levantar, ter coragem para caminhar. E não se esqueça que eu estou contigo. A terra que você pisar é tua. Você percebeu o que Deus fez? Deus na frente, Moisés atrás. Deus chega para Josué e diz: Josué, pode andar. Porque onde você pisar eu confirmo. Você vai, eu confirmo. Você vai, eu estendo as mãos. Você vai, eu abençoo. Sabe o que é Deus dizendo para Josué? Não fica mais perguntando muita coisa não. Você já sabe o caminho, a direção é essa. Então comece a fazer, porque as minhas mãos vão confirmar os teus trabalhos. As minhas mãos vão confirmar os teus passos. É isso que Deus está dizendo para a gente. A gente já sabe o que tem que fazer. Tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que pregar, tem que evangelizar, tem que trazer boas novas. Então faça, porque Deus vai confirmar cada trabalho das nossas mãos e nós iremos alcançar vidas para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer amém por esta palavra? Levante uma de suas mãos aos céus e por mais 30 segundos eu quero que você responda a este altar nessa noite, a esta palavra. Aquilo que você ouviu de Deus. Se você entende que Deus precisa estar cada dia mais no centro das suas buscas, das suas aspirações, e que você precisa clamar ao Espírito para que te oriente, para que te desperte, eu vou deixar você falar com Ele por alguns segundos.
Aleluia. 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 Espírito Santo, tens liberdade entre nós. Esta é a tua igreja. Esta é a tua noiva. Esta é a menina dos teus olhos, Jesus. Haja entre nós, caminhe conosco. Nós não queremos ir sozinho, não queremos fazer nada sozinho. Nós queremos nos mover pelo poder do teu Espírito. Esteja entre nós, em nome de Jesus. É a nossa oração. Quantos podem dizer amém? Quem está feliz com Jesus? Quem está alegre com Jesus? Olhe para quem está do teu lado e diga: que bom que você veio. É só o começo. Deus tem muito mais para a nossa vida, não é, irmã Delfina? Deus tem muito mais para a nossa vida. Valorize cada momento como esse. Valorize, venha, anote, escreva, rabisque. Não é, Paulo? Deus tem muito mais para a nossa vida. Paulo veio lá do Campo Comprido, não é? Do lado aqui, né? Vocês conhecem o Paulo, gente? Levanta a mão, Paulo. Rodrigo, você já pegou o telefone dele, Rodrigo? Ah, Rodrigo, como assim não, rapaz? Você vai pegar, não pega o telefone, só pega o número, que senão ele pode precisar do telefone amanhã, né, Paulo? Pega só o número. Paulo foi o primeiro, juntamente com a sua esposa, a irmã... Como? Cristinei, junto com a irmã Cristinei, aceitaram Jesus aqui. Vocês lembram? Aquela primeira família linda que aceitou Jesus. Está aí o Paulo retornando para cultuar conosco. Rodrigo, você vai pegar o telefone deles, são jovens, tem a filha deles adolescente, né? Precisa também de apoio, ser conduzida, introduzida junto com a nossa igreja. Estão conosco, assim como os nossos irmãos que estão participando. Não falte. O quanto que você perde, você não tem ideia. Mais do que isso, sai daqui regozijando, remoendo a palavra. Não sai daqui para assistir.